Olá pessoal, estamos de volta aqui para trazer uma palavra abençoada para você, para abençoar aí a sua vida, abençoar o seu lar, abençoar a sua casa. Meus amados e queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis nesta terra e nós sabemos que as coisas mudaram, mas a palavra do nosso Deus não mudou. A Bíblia diz no livro de Romanos que Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, né? A gente muda, mas a palavra do nosso Deus, ele não muda, nem as suas diretrizes, nem o seu conceito ético-moral, nada de Deus muda, tá? E a gente vai falar um assunto aqui rapidinho sobre profeta, né? Que a gente escuta muito hoje por aí alguém dizer que não existe mais profeta, que não existe isso, não existe aquilo, né? Mas como a gente sabe que a verdade está na Bíblia, né? E as pessoas, elas não querem hoje em dia, na realidade muitas pessoas hoje formulam suas doutrinas baseadas no que elas acham, no que elas pensam, quando se funda um ministério, quando se funda uma igreja, e aí vai ficando por aquilo mesmo. Mas aí quando você começa a estudar a Bíblia, profundamente a Bíblia, você vai ver que muitas das coisas que a gente aprende nas religiões, não é só uma, são todas as religiões, elas procuram tirar alguma coisa daqui, acrescentar outra dali, aí vai por diante. E a gente vai falar sobre profeta, um texto rápido para a gente falar sobre profeta. No livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, está escrito assim: E a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, tá? Na igreja, ele está falando aqui na igreja, isso aqui não é o Velho Testamento, isso aqui é a igreja, Novo Testamento, tá? E uns pôs Deus, não foi o homem que colocou, foi Deus. Na igreja, em primeiro lugar apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores, versículo de número, doutores, depois milagres, depois dom de curar, depois socorro, depois governo, variedade de língua, tá? Então aqui está algumas das características aonde Deus se revela à sua igreja através dessas manifestações, né? E na realidade, o profeta, ele é um porta-voz de Deus para o seu povo, para a sua igreja. O livro de Provérbios, ele fala que não havendo profecias, a igreja se corrompe. Então, a igreja, tanto no Velho Testamento, o povo de Israel, quanto no Novo Testamento, ela precisa de verdadeiros profetas, mas verdadeiros profetas. E quando a gente olha para a Bíblia no Novo Testamento, nós vamos ver que o Novo Testamento, ele está cheio de profetas, né? Você vê ali o profeta Ágabo, que profetizou uma grande fome, ali no livro de Atos dos Apóstolos. Você vai ver o profeta que profetizou ali quando Paulo ia ser preso, né? Usou até uma simbologia ali, usando um cinto para prender ali Paulo. E a gente vai ver também o apóstolo João também sendo chamado de profeta, né? Você vai ver lá no livro de Apocalipse, quando João, a Bíblia diz que quando João entra, ele profetiza, ele tem aquele monte de sonhos e visões, e aí o Senhor vai falar com ele e vai dizer: olha, tu ainda hás de profetizar para muitas nações. Então ele era um profeta, era um homem escolhido de Deus para trazer uma palavra profética ao povo, uma palavra revelada de Deus ao povo. Você está entendendo? Então, o profeta, é claro que o verdadeiro profeta, eu quero deixar isso claro aqui, ele tem que estar embasado na Bíblia, porque se você pegar as revelações
ali do nosso companheiro João, livro de Apocalipse, ele vai trazer coisas que estão no livro de Isaías. Deus vai revelar para ele, na realidade, coisas que já tinha revelado para Daniel, já tinha revelado para outros profetas como Isaías, tá? Então, ele apenas trouxe uma revelação baseada na confirmação do que Deus já havia revelado para alguém e alguma coisa a mais, você está entendendo? Nada que fugisse aos princípios da palavra de Deus. Aonde está o verdadeiro profeta? Quando você vê um profeta que profetiza algo que é contra ou que não tem base na Bíblia, esse profeta não é de Deus. Esse homem não é de Deus, essa mulher não é de Deus, essa profecia não é de Deus. Às vezes o homem até é de Deus, mas a revelação e a profecia não é de Deus. Então, baseado na Bíblia, nós temos profetas. Existem profetas no nosso século. Infelizmente, hoje os profetas, eles gostam de glória, de fama. E a Bíblia diz, Deus não está nesse negócio, tá? Deus, a Bíblia diz que os humildes serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Quando você vê alguém que gosta de ser exaltado, de aparecer, você não vai ver a manifestação de Deus. Então, a manifestação de Deus na vida de um profeta, ela vai suceder em primeiro lugar. Em 1 Coríntios, capítulo 12, quando a gente leu, a Bíblia diz que a manifestação, o livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, diz assim: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A manifestação do Espírito de Deus na vida de um profeta não é para ele se amostrar, se aparecer, se exaltar, mas sim para glorificar o nome de Deus. Quando o profeta ele entra na casa de um doente, de um enfermo, de alguém que está precisando de um consolo, de uma palavra divina, Deus vai manifestar ali, porque aquele profeta está sendo útil naquele momento. Então, o profeta, tanto no Velho Testamento, ele era usado quando era útil, entendeu? Não existe, eu vou profetizar aqui para mostrar para todo mundo que eu sou profeta, eu vou sonhar, Não existe isso. Então, Deus ele escolhe nós, você, eu, a sua igreja, como um profeta, para ser bênção para o povo, para ser útil na hora de uma oração, na hora que alguém está precisando de um conselho divino, não às vezes, porque às vezes nós, baseado no nosso conhecimento das Escrituras, por exemplo, eu fiz um conselho de aconselhamento pastoral e a pessoa vai dar um aconselhamento pastoral para alguém, mas não é aquilo que aquela pessoa precisava. Eu vou lhe dar um exemplo. A pessoa quer casar com alguém e aí a pessoa, olha, faz assim, assim, assim. Às vezes é um conselho pastoral. É bom, mas às vezes não era a vontade de Deus. Então, se a pessoa fosse orar, Deus ia revelar a sua vontade. Você está entendendo? E a vontade de Deus é muito melhor do que nossos milhões de conselhos que nós demos. Então, eu penso que nós, com todo o conhecimento que conhecemos da Santa Escritura, dos livros, devemos buscar um conselho divino também. Que esse é o principal. E o profeta é para isso, para trazer a voz de Deus à terra, para trazer o conselho divino à sua igreja. Sem profecia a igreja se corrompe. Guarde isso no seu coração. Sem profecia a igreja se corrompe. O povo se corrompe. Então, nós precisamos de profeta, precisamos orar para Deus levantar verdadeiros profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, que não tenham desejo de cobrar, como a gente vê por aí. Manda o Pix. Que Deus abençoe você. Você que tem orado aí, Deus tem te revelado, mostrado as coisas. Deus tem falado com você. Não se esqueça, a prioridade na vida de um profeta é a sua palavra, não é revelação. Toda revelação, toda visão, todo sonho, tudo aquilo que Deus mostrar para nós, se não tiver baseado aqui, na Santa Escritura, não é de Deus. Não é de Deus. Pode até ser lindo, Deus pode te dar um sonho aí com o céu, se não for baseado nas Escrituras. Eu vi lá no céu um homem casado. Eu vi um cara morando numa casa lá no céu,
casado com uma mulher, não é bíblico. Não é bíblico o teu sonho, entendeu? Então tem que estar baseado nas Santas Escrituras, e aí é só vitória. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.